Olá e seja bem-vindo. Se você está aqui esta noite, talvez esteja carregando algo pesado. Talvez sua mente não pare de correr. Talvez a preocupação tenha se tornado sua companheira constante e o sono pareça uma memória distante. Talvez você esteja exausto de tanto tentar controlar tudo, consertar tudo, entender tudo. Esta noite, quero convidá-lo para algo diferente. Não é uma solução pela qual você tenha que trabalhar. Não é outro fardo que você tem que carregar, mas uma verdade simples e profunda que tem o poder de mudar tudo. Esta noite, deixe seu coração descansar. Jesus vigia. Respire fundo comigo agora. Onde quer que você esteja, seja qual for a hora, o que quer que esteja enfrentando, apenas respire. E ao expirar, quero que você se imagine liberando apenas um pouquinho daquilo que está segurando. Só um pouquinho. Porque aqui está o que aprendi e o que quero compartilhar com vocês na próxima hora e meia. Você nunca foi feito para carregar tudo. Você nunca foi projetado para ser o vigia de sua própria vida, montando guarda em todas as horas sombrias, antecipando todas as ameaças, resolvendo todos os problemas antes que eles cheguem. Há alguém que nunca dorme, aquele que nunca se cansa, aquele que vê o que você não pode ver e sabe o que você não sabe. E esta noite, ele convida você a descansar enquanto ele vigia. Vamos começar com algo simples, mas profundo. Você sabe qual é um dos mandamentos mais repetidos em toda a Bíblia? Não é o que você imagina. Não se trata de trabalhar mais, ser melhor ou conseguir mais. São duas palavras que aparecem repetidas vezes, ditas pelo próprio Deus, pelos anjos, por Jesus. Não tema, não tenha medo, não tenha medo. Por que você acha que esse comando aparece tantas vezes? Porque Deus nos conhece. Ele sabe que o medo é a nossa configuração padrão. Ele sabe que quando a escuridão cai, quando a incerteza aumenta, quando as circunstâncias escapam ao nosso controle, nosso primeiro instinto é ter medo. Nosso primeiro instinto é assumir tudo sobre nós mesmos, ficar de guarda, permanecer vigilantes, nunca baixar a guarda. Mas e se esta noite pudesse ser diferente? E se, apenas durante os próximos 90 minutos, você se permitisse ouvir essas palavras antigas, como se elas fossem ditas diretamente a você, agora mesmo, neste momento? Não tema. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu sou seu Deus. Deixe-me levá-lo a um momento nas Escrituras que trouxe conforto a inúmeras almas ao longo dos tempos. Encontra-se nos Salmos, aquela bela coleção de orações e canções que expressam cada emoção humana, cada medo, cada esperança, cada clamor do coração. O Salmo 121 começa com uma pergunta. Elevo os olhos para as colinas. De onde vem minha ajuda? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? O salmista está olhando ao redor, procurando, imaginando onde encontrar segurança. Nos tempos antigos, as colinas podiam representar perigo ou defesa. Eram lugares onde os inimigos podiam se esconder, ou onde as cidades construíam seus muros para proteção. Portanto, a questão é real e urgente. De onde vem a ajuda? E então vem a resposta, clara e forte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não pela minha própria força, não do meu planejamento cuidadoso, não pela minha capacidade de antecipar todos os problemas. Minha ajuda vem daquele que tudo fez, que tudo entende, que tudo controla. Mas o Salmo não para por aí. Ele continua pintando um dos mais belos quadros do cuidado de Deus que você encontrará em qualquer lugar das Escrituras. Ouça estas palavras e deixe-as penetrar profundamente em sua alma cansada. Ele não permitirá que seu pé se mova. Aquele que te guarda não dormirá. Pense nisso por um momento. O Deus que cuida de você não dorme. Enquanto você dorme,
ele está acordado. Enquanto você descansa, ele está alerta. Enquanto você deixa ir, ele segura. E então, como que para enfatizar o ponto, o versículo seguinte o diz novamente, ainda mais poderosamente: Eis que aquele que guarda Israel não tosquenecerá, nem dormirá. A palavra eis, nas Escrituras, é como alguém agarrando você pelos ombros e dizendo: preste atenção, isso é importante, não perca isso. Contemplar. Veja esta verdade. Maravilhe-se com isso. Deixe isso mudar você. O guardião de Israel, o guardião do povo de Deus, nunca dorme. Às vezes não. Principalmente não. Nunca. Não há um único momento, nem um segundo em toda a eternidade, em que a atenção de Deus se desvie de você. Não há um instante em que você escapa dos seus cuidados. Enquanto você se vira e se vira, Ele está lá. Enquanto você acorda às 3 da manhã com o coração batendo forte, Ele está lá. Enquanto a ansiedade tenta te convencer de que você está sozinho no escuro, Ele está lá, acordado, alerta, cuidando de você com amor perfeito. O salmo continua: O Senhor é o seu guardião. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. No mundo antigo, caminhar sob o sol escaldante do Oriente Médio poderia ser mortal. Exaustão pelo calor, desidratação, insolação. Esses eram perigos reais, portanto ter sombra, ter proteção contra o calor implacável, não era um luxo, foi a sobrevivência. E observe onde essa sombra está posicionada, à sua direita. Nos tempos antigos, a mão direita era o lugar do poder, o lugar da ação, o lugar da força. Um guerreiro segurava sua arma na mão direita. Um rei estendia a mão direita em bênção ou julgamento. Então, quando o Salmo diz que o Senhor é a sua sombra, à sua direita, está dizendo que Deus se posiciona exatamente onde você mais precisa dele. Exatamente onde você está mais vulnerável. Exatamente onde você está trabalhando, se esforçando, fazendo. Ele cobre você. Ele protege você. Ele protege você do calor da batalha. O sol não te atingirá de dia, nem a lua de noite. Dia e noite. Calor e frio. Luz e escuridão. Cada perigo, cada ameaça, cada medo. Ele protege você de tudo. Não porque você mereceu. Não porque você seja forte o suficiente, bom o suficiente ou fiel o suficiente. Mas porque Ele é o seu guardião e nunca para de cuidar de você. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Se Deus cuida de mim, se Ele me protege, então por que coisas ruins ainda acontecem? Por que ainda enfrento dificuldades? Por que ainda sinto dor, perda e decepção? Estas são perguntas honestas e merecem respostas honestas. A proteção de Deus não significa que nada difícil afetará sua vida. Vivemos num mundo destruído e os efeitos desse colapso atingem a todos. A dor faz parte da experiência humana. Mas aqui está o que significa o cuidado vigilante de Deus. Isso significa que você nunca enfrenta nada sozinho. Significa que toda dificuldade passa pelas suas mãos antes de chegar até você. Significa que Ele opera todas as coisas, mesmo as dolorosas, para o seu bem. Significa que sua vida não é um caos aleatório, mas uma história escrita por um autor amoroso que vê o fim desde o início. E isso significa isso. Quando você não consegue vigiar, quando está muito cansado, muito fraco, muito sobrecarregado, Ele vigia você. Você pode descansar. Você pode deixar ir. Você pode fechar os olhos e confiar que, quando acordar, Ele ainda estará lá e ainda será bom. Deixe-me contar sobre uma noite que nunca esquecerei. Isso foi há vários anos e eu estava enfrentando o que parecia ser uma situação impossível. Pressão financeira, conflito relacional, incerteza quanto ao futuro. Tudo isso desabou sobre mim de uma vez e me senti completamente sobrecarregado. Lembro-me de estar deitado na cama, olhando para o teto,
minha mente percorrendo todos os cenários possíveis, todos os desastres em potencial, todas as maneiras pelas quais as coisas poderiam dar errado. Meu peito estava apertado. Minha respiração era superficial. O sono parecia impossível. E naquele momento, exausto e com medo, ouvi uma pergunta no meu espírito. Não são palavras audíveis, mas mesmo assim claras. Por que você está agindo como se estivesse no comando? Isso me fez parar, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava agindo como se tudo dependesse de mim, como se minha preocupação pudesse mudar alguma coisa, como se minha vigilância pudesse evitar o desastre, como se eu fosse quem estivesse vigiando. E percebi algo profundo. Minha insônia não estava ajudando em nada. Minha ansiedade não estava protegendo nada. Meus intermináveis ensaios mentais dos piores cenários não estavam me preparando para nada. Tudo o que eles estavam fazendo era roubar minha paz e meu descanso. Então fiz uma escolha. Decidi acreditar no que a palavra de Deus diz. Que Ele nunca dorme, que Ele está sempre observando, que eu poderia descansar porque Ele estava de guarda. Fiz uma oração simples. Deus, não aguento mais isso. Eu vou dormir. Você fica acordado. Você fica vigiando. Você resolve isso. Eu confio em você. E você sabe o que aconteceu? Adormeci. Não porque a situação mudou, não porque eu descobri alguma coisa, mas porque finalmente parei de tentar ser Deus e deixei Deus ser Deus. Quando acordei na manhã seguinte, as circunstâncias eram as mesmas. Mas eu era diferente. Eu tinha experimentado algo que todas as tentativas, esforços e preocupações do mundo nunca poderiam me proporcionar. Eu experimentei o descanso. Descanso de verdade. Do tipo que vem de saber que você está nos braços de alguém maior que seus problemas. E nos dias e semanas seguintes, observei como Deus trabalhava de maneiras que eu nunca poderia ter orquestrado. Abriram-se portas que eu nem sabia que existiam. A provisão veio de fontes inesperadas, relacionamentos curados. Apareceram soluções. Não porque eu tivesse tudo planejado, mas porque finalmente parei de tentar e deixei Deus trabalhar. É disso que se trata esta noite. É sobre aprender a deixar ir, aprendendo a descansar, aprendendo a confiar naquele que vigia enquanto dormimos. O próprio Jesus modelou isso para nós. Você se lembra da história de Jesus dormindo no barco durante a tempestade? Seus discípulos eram pescadores experientes. Eles conheciam o mar da Galileia. Eles entendiam os barcos e o clima. Mas esta tempestade os aterrorizou. As ondas batiam no barco. A água estava enchendo tudo. Eles tinham certeza de que estavam prestes a se afogar. E onde estava Jesus? Dormindo na popa, com a cabeça apoiada em uma almofada, completamente em paz, enquanto o caos se alastrava ao seu redor. Os discípulos o acordaram, provavelmente não muito suavemente. Professor, você não se importa que estejamos perecendo? E Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E imediatamente o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então ele voltou-se para os seus discípulos e fez-lhes uma pergunta que ecoa através dos séculos em todos os corações ansiosos. Por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Jesus podia dormir na tempestade porque sabia quem estava no controle. Ele poderia descansar enquanto o vento uivava porque confiava completamente em seu Pai. Ele não tinha dúvidas de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, sustentado por um amor que nunca o deixaria ir. E Ele oferece a você essa mesma paz, esse mesmo descanso, essa mesma capacidade de fechar os olhos, mesmo quando a tempestade está forte, porque você sabe que aquele que acalma as tempestades está com você.
Mas como realmente fazemos isso? Como passamos de conhecer essas verdades em nossas cabeças para experimentá-las em nossos corações? Como podemos realmente descansar quando tudo em nós quer se preocupar? Deixe-me oferecer-lhe alguns passos práticos, algumas maneiras de cooperar com o convite de Deus para descansar enquanto Ele vigia. Primeiro, reconheça o que você está carregando. Você não pode liberar o que não admite que está segurando. Então seja honesto. Com o que você está preocupado agora? O que mantém você acordado? O que se repete em sua mente? Dê um nome. Traga-o para a luz. Não tenha medo dos seus medos. Deus já os conhece de qualquer maneira. Segundo, reconheça suas limitações. Isto pode parecer óbvio, mas muitas vezes vivemos como se não tivéssemos limitações. Agimos como se a preocupação fosse produtiva, como se a ansiedade fosse útil, como se pudéssemos controlar os resultados através do esforço mental. Mas a verdade é que você é humano. Você é finito. Você tem limites. E isso não é uma falha. Faz parte do design. Você foi criado para depender de Deus, não para ser Deus. Terceiro, lembre-se do caráter de Deus. Isto é crucial. Você só pode descansar em alguém em quem confia. E você só pode confiar em alguém que você conhece. Então lembre-se de quem é Deus. Ele é bom. Ele é sábio. Ele é poderoso. Ele ama você. Ele vê você. Ele sabe o que você precisa antes de você pedir. Ele nunca falhou. Ele nunca falhará. Seu histórico é perfeito. Quarto, faça uma escolha consciente de liberar o controle. Este é um ato de vontade. É uma decisão. Você literalmente diz em voz alta, se necessário, eu entrego esta situação para você. Deus, eu não consigo controlar isso. Eu nunca fui feito para controlá-lo. Eu confio em ti para isso. Eu escolho descansar enquanto você vigia. Quinto, redirecione seus pensamentos. Quando a preocupação tenta voltar, e isso acontecerá, você redireciona suavemente. Você não luta contra os pensamentos ansiosos, nem tenta suprimi-los. Você simplesmente os reconhece e depois volta sua atenção para outro lugar. Para a gratidão, para as escrituras, para adorar, até o momento presente, para a evidência da fidelidade de Deus em seu passado. E sexto, pratique. O descanso é uma habilidade. A confiança é um músculo. Você não será perfeito nisso. Você terá momentos em que retirará tudo e tentará carregá-lo sozinho novamente. Tudo bem. Observe, solte novamente e continue praticando. Com o tempo, fica mais fácil. Com o tempo, o descanso se torna mais natural. Com o tempo, você acaba dormindo durante mais tempestades. Vamos falar um pouco sobre as preocupações específicas que mantêm tantas pessoas acordadas à noite. Talvez um desses seja seu. Preocupação financeira. Haverá o suficiente? Posso pagar minhas contas? E se eu perder meu emprego? E se a economia quebrar? E se eu não puder sustentar minha família? Deus sabe que você precisa de comida, roupas e abrigo. Jesus disse para olharmos para as aves do céu. Eles não plantam colheitas, nem armazenam alimentos em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. E você vale muito mais que os pássaros. Ele também disse para olhar as flores silvestres. Eles não trabalham, nem confeccionam roupas. Mas Salomão, em toda a sua glória, não estava vestido como um deles. Se Deus se preocupa tanto com pássaros e flores, quanto mais Ele cuidará de você. Preocupação com a saúde. E se eu ficar doente? E se esse sintoma significar algo sério? E se eu não conseguir me recuperar? E se alguém que eu amo se machucar? O salmista disse que Deus conhecia você antes de você nascer. Ele uniu vocês no ventre de sua mãe. Cada dia da sua vida foi escrito em seu livro antes que um deles existisse. Seu corpo não é uma coleção aleatória de células.
é uma criação feita de maneira assombrosa e maravilhosa, conhecida e cuidada por seu Criador. Ele não está distante ou indiferente ao seu bem-estar físico. Preocupação relacional. E se eles forem embora? E se eu for rejeitado? E se eu acabar sozinho? E se esse conflito nunca for resolvido? E se eu tiver danificado esse relacionamento além do reparo? Deus é amor. Amor perfeito. O tipo de amor que nunca falha, nunca desiste, nunca acaba. O tipo de amor que perseguiu você quando você fugiu dele. O tipo de amor que morreu por você quando você ainda era seu inimigo. Se ele te ama tanto, você acha que ele vai te abandonar em suas lutas relacionais? Ele está com você em cada conversa, em cada conflito, em cada interação dolorosa. E ele está constantemente trabalhando para trazer cura, restauração e redenção. Preocupação com o futuro. E se eu fizer a escolha errada? E se eu perder o plano de Deus? E se eu falhar? E se as coisas não saírem como eu espero? Provérbios nos diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você não vai se desviar acidentalmente da vontade de Deus. Ele não está à distância, esperando para puni-lo se você tomar o caminho errado. Ele está bem ao seu lado, guiando você, corrigindo seu rumo quando necessário, incorporando até mesmo seus erros em seu bom plano. Sua tarefa não é desvendar todo o futuro. Sua tarefa é dar o próximo passo com fé e confiar o resto a Ele. Agora, quero abordar algo que não é discutido o suficiente nos círculos cristãos. Às vezes, o momento mais difícil para descansar é quando você sente que falhou, quando você cometeu um erro, quando você pecou, quando você sente que decepcionou a Deus. Nesses momentos, o inimigo sussurra que você se desqualificou do cuidado de Deus, que você não merece descansar, que você precisa reconquistar a graça de Deus por meio de esforço, vigilância e autopunição. Mas ouça atentamente esta verdade. O amor de Deus por você não se baseia no seu desempenho. O cuidado vigilante que Ele tem por você não é uma recompensa por bom comportamento. Você não pode pecar a ponto de perder o amor dele. Você não pode falhar a ponto de ser excluído da família dele. Sim, o pecado tem consequências. Sim, Deus nos chama ao arrependimento e à mudança. Mas o fundamento do seu relacionamento com Deus é a graça, não o mérito. É um dom, não um salário. E Jesus pagou por cada pecado, cada fracasso, cada falha na cruz. Quando Deus olha para você, se você está em Cristo, Ele o vê revestido da justiça do seu Filho. Portanto, mesmo no seu pior dia, mesmo quando você tiver falhado completamente, mesmo quando se sentir a pessoa menos merecedora do mundo, você ainda pode descansar. Você ainda pode confiar. Você ainda pode saber que Jesus está de olho em você. Porque o compromisso dele com você não se baseia no seu compromisso com ele. O amor dele é incondicional, inabalável e eterno. Deixe-me contar a parábola que Jesus contou sobre o pastor e a ovelha perdida. Você provavelmente a conhece. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. O que o pastor fez? Ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E quando a encontrou, alegremente a colocou sobre os ombros e a levou para casa. Pense nessa ovelha por um instante. Ela não encontrou o caminho de volta sozinha. Ela não mereceu ser resgatada. Estava perdida, provavelmente cansada, talvez ferida, certamente com medo. E o pastor veio buscá-la, procurou-a, a levantou, a levou para casa. Esse é você. Quando você se sentir mais perdido, mais indigno, mais distante de Deus, é quando Ele vem ao seu encontro. É quando Ele o procura. É quando Ele o levanta e o leva para casa. Você não precisa encontrar o caminho de volta sozinho. Você não precisa provar nada a ninguém.
Você só precisa deixar que Ele o encontre. Deixe que Ele te carregue. Deixe que Ele te proteja. Há uma bela passagem em Isaías que fala sobre isso de forma tão poderosa. Deus diz: pode uma mãe esquecer-se do bebê que amamenta e não ter compaixão do filho que gerou? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de você. Veja, eu te gravei na palma das minhas mãos. Gravado, não escrito a lápis, não anotado em algum arquivo. Gravado, permanente, indelével. Você está marcado nas próprias mãos de Deus. Como Ele poderia se esquecer de você? Como Ele poderia deixar de te proteger? É impossível. E então, em Mateus, Jesus diz algo ainda mais específico. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso não é apenas linguagem poética. É um conhecimento específico, detalhado e íntimo. Deus te conhece tão bem. Ele te observa nesse nível. Nada em você escapa à sua atenção. Nada na sua vida é pequeno demais para a sua preocupação. Então, quando você se deitar esta noite, quando fechar os olhos, quando soltar o controle de todas as coisas que você tem tentado controlar, lembre-se disso. Você é conhecido. Você é visto. Você é amado. Você é protegido por aquele que nunca pisca, nunca dorme, nunca esquece, nunca falha. Vamos refletir um pouco sobre como é quando Jesus está de guarda. O que Ele está fazendo enquanto você descansa? Ele está travando batalhas que você nem imagina. A guerra espiritual é real, e existem forças das trevas que adorariam te destruir. Mas Jesus se coloca entre você e cada ataque. Ele intercede por você. Ele te protege. Ele derrota o inimigo em seu favor. Ele está orquestrando as circunstâncias para o seu bem. Enquanto você dorme, Ele está movendo as peças no tabuleiro de xadrez da sua vida. Ele está abrindo portas e fechando outras. Ele está marcando encontros e prevenindo desastres. Ele está trabalhando no coração das pessoas que você encontrará. Ele está preparando você para o que está por vir e preparando o que está por vir para você. Ele está amparando seus entes queridos, aquelas pessoas com quem você se preocupa, aquelas que lhe tiram o sono, também estão em suas mãos. Ele as ama ainda mais do que você. Ele está cuidando delas, agindo em suas vidas, buscando seus corações. Você pode descansar, porque elas não são apenas sua responsabilidade. Elas são seus filhos, e Ele é um Pai perfeito. Ele está sustentando o universo. Isso é impressionante quando você realmente pensa a respeito. Colossenses nos diz que em Jesus todas as coisas subsistem. Cada átomo, cada molécula, cada estrela, cada galáxia, tudo existe porque Jesus o sustenta ativamente. Se ele parasse de prestar atenção por uma fração de segundo sequer, tudo deixaria de existir. Mas ele nunca para. Ele nunca vacila. Ele mantém tudo unido, inclusive você. Ele está preparando um lar eterno para você. Jesus disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam. Enquanto você navega por esta vida terrena temporária, Ele está preparando seu lar eterno. Seus melhores dias ainda estão por vir. E nada pode separá-lo dessa promessa. Alguns de vocês que estão ouvindo agora estão passando pelo que parece ser a noite mais escura de suas vidas. Talvez tenham perdido alguém que amam. Talvez um relacionamento tenha se desfeito. Talvez um sonho tenha morrido. Talvez tenham recebido notícias que viraram seu mundo de cabeça para baixo. E a ideia de descansar
de não se preocupar, de confiar que Jesus está vigiando, parece impossível. Pode até parecer insultante. Como descansar quando seu coração está partido? Quero que saibam que eu os vejo. E mais importante, Jesus os vê. Ele não está pedindo que você finja que está tudo bem. Ele não está pedindo que você force um sorriso e negue sua dor. Ele chorou no túmulo de seu amigo Lázaro. Ele sabe o que é tristeza, mas eis o que ele está pedindo: que você leve sua dor a ele, que o deixe ficar com você na escuridão, que o permita carregar o que você não consegue carregar, que acredite que mesmo nisso, especialmente nisso, ele não o abandonou. Ele está vigiando, e amanhã virá. O salmista escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Observe que não diz se a alegria virá, diz que a alegria virá. É certo, é prometido, a noite não durará para sempre. O sol nascerá, e aquele que vigiou durante suas horas mais escuras caminhará com você para a luz. Até lá, viva um momento de cada vez, uma respiração de cada vez. Você não precisa ser forte, você não precisa ter tudo sob controle. Você só precisa continuar respirando. Continue confiando. Continue acreditando que o vigia nunca dorme, mesmo quando você mal consegue manter os olhos abertos. Vamos falar sobre outra coisa que rouba nosso descanso: a armadilha da comparação. Você navega pelas redes sociais e vê os melhores momentos da vida de todo mundo. Todo mundo parece ter tudo sob controle. Todo mundo parece abençoado, feliz e bem-sucedido. E você olha para a sua própria vida e se pergunta o que está fazendo de errado. Mas aqui está a verdade. Todo mundo está enfrentando alguma coisa. Todo mundo está carregando alguma coisa. Todo mundo tem preocupações, medos e lutas que não compartilham nas redes sociais. E mais importante, o plano de Deus para você é único. Sua jornada não foi feita para ser igual a de ninguém. Jesus cuida da sua vida especificamente. Ele não está em uma linha de montagem de fábrica, produzindo cristãos idênticos em massa. Ele está moldando cada pessoa individualmente, com atenção específica a quem você é, ao que você precisa e para onde você está indo. Então, pare de tentar viver a história de outra pessoa. Pare de comparar o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Pare de medir o seu valor pelas conquistas de outra pessoa. Você está exatamente onde Deus te colocou, neste momento, por um propósito. Confie no tempo dele. Confie no plano dele. Confie no seu cuidado atento sobre o caminho único que ele traçou para você. À medida que nos aproximamos do fim do nosso tempo juntos, quero compartilhar algumas verdades para você meditar, para retornar a elas, para se ancorar quando a preocupação tentar roubar sua paz. Deus é maior do que o seu maior problema. Não importa o que você esteja enfrentando, não é grande demais para Ele. Ele criou galáxias com a sua palavra. Ele separou os mares. Ele ressuscitou os mortos. Qualquer montanha que esteja à sua frente, Ele pode movê-la. Deus é mais sábio do que a sua maior confusão. Quando você não consegue entender as suas circunstâncias, quando não consegue enxergar o caminho à frente, quando tudo parece aleatório e caótico, Ele vê com clareza. Ele compreende. Ele conhece o fim desde o princípio. Você pode confiar na sua sabedoria, mesmo quando não consegue perceber a sua mão. Deus está mais perto do que a sua respiração mais próxima. Você não está sozinho. Nunca. Nem por um segundo. Ele não está longe, observando a distância. Ele está aqui, agora, mais perto do que o seu próprio batimento cardíaco. Nele você vive, se move e existe. Deus é mais fiel do que o seu maior medo. Seus medos lhe dizem que tudo vai desmoronar, que você será abandonado, que tudo vai ruir. Mas a fidelidade de Deus
conta uma história diferente. Ele nunca falhou. Ele nunca falhará. Suas promessas são sim e amém. O que ele diz, ele fará. Deus é mais amoroso do que o seu maior erro. Você não pode pecar mais do que a sua graça. Você não pode errar tanto a ponto de ele deixar de te amar. O seu amor não é condicional, frágil ou limitado. É infinito, incondicional e eterno. Nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Agora, vamos concluir. Esta noite, deixe seu coração descansar. Jesus está de guarda. Como isso se traduz na prática, agora mesmo, enquanto você se prepara para dormir? Significa que você faz um inventário mental. Você reconhece o que está carregando. Você nomeia suas preocupações, seus medos, seus fardos. Você não os ignora, nem os reprime. Você os traz à luz. Então, um por um, você os entrega a Jesus. Você pode literalmente visualizar isso, se ajudar. Imagine-se segurando cada preocupação, cada medo, cada fardo em suas mãos. E então, imagine Jesus parado diante de você, com as mãos estendidas, convidando você a entregá-los a Ele. E você os solta. Você abre as mãos. Você se entrega. Você diz: isto é teu agora. Eu não consigo carregá-lo. Eu nunca fui feito para carregá-lo, mas tu podes. Então, eu o entrego a ti. E então você recebe a paz dele. Não uma calma fabricada por você. Não uma atitude positiva forçada. Mas a paz sobrenatural dele, que excede todo o entendimento. A paz que Jesus prometeu quando disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você recebe essa paz pela fé. Você escolhe acreditar que ela é sua mesmo antes de senti-la. Você o agradece por ela. Você descansa nela. E então você dorme. Ou tenta dormir. E se o sono não vier imediatamente, tudo bem. Você permanece ali na presença daquele que vigia. Você medita em sua bondade. Você relembra sua fidelidade. Você se lembra de suas promessas. Você descansa sabendo que mesmo acordado, não precisa ficar em guarda. Ele está de guarda por você. E se você acordar no meio da noite com o coração acelerado e a mente a mil, você faz isso de novo. Você reconhece o que está sentindo. Você entrega tudo a Jesus. Você recebe a sua paz. Você descansa sob o seu cuidado vigilante. É uma prática. É uma disciplina. Fica mais fácil com o tempo. E cada vez que você faz isso, você está fortalecendo sua força espiritual. Você está treinando seu coração para confiar. Você está aprendendo o que significa viver em dependência de Deus, em vez de autossuficiência. Antes de encerrarmos, quero orar por vocês. Quero proferir bênçãos sobre a sua noite, sobre o seu descanso, sobre o seu coração. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Eu te agradeço porque tu as vês, tu as conheces, tu as amas. Tu sabes o que elas carregam esta noite. Tu sabes o que as mantém acordadas. Tu conheces seus medos mais profundos e seus maiores fardos. E eu oro para que o teu Espírito Santo ministre a cada coração neste momento. Que tu tragas uma paz sobrenatural que só pode vir de ti. Que tu alivies o peso da preocupação e o substituas pela leveza da confiança. Que tu lembres a cada pessoa que ela é amparada, que ela é conhecida, que ela é amada, que ela nunca está sozinha. Ajuda-as a abrir mão do controle. Ajuda-as a parar de tentar ser o vigia da própria vida. Ajuda-as a acreditar que tu nunca dormes, que tu nunca deixas de prestar atenção, que elas estão seguras sob os teus cuidados. Para aqueles que estão sofrendo esta noite, traz conforto. Para aqueles que estão com medo, traz coragem. Para aqueles que estão sobrecarregados, traz perspectiva. Para aqueles que se sentem sozinhos,
lembre-os da sua presença constante. Escolhemos, nesta noite, deixar nossos corações descansarem. Declaramos que o Senhor está de guarda. Confiamos a Ti nossas vidas, nossos entes queridos, nossas circunstâncias, nosso futuro. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é suficiente. Em nome de Jesus, amém. Ao se preparar para descansar nesta noite, lembre-se disto. O amanhã não é uma promessa de preocupação. O amanhã é uma promessa de confiança. Deus lhe deu este momento presente. Não o desperdice remoendo o passado ou temendo o futuro. Esteja aqui agora. Descanse agora. Confie agora. O mesmo Deus que cuidou de você hoje, cuidará de você esta noite. O mesmo Deus que o conduziu através de todas as provações que você já enfrentou, o conduzirá através de tudo o que o amanhã lhe reserva. O mesmo Deus que nunca o decepcionou, não começará agora. Você pode fechar os olhos. Você pode relaxar o seu corpo. Você pode liberar a tensão nos ombros, na mandíbula, no peito. Você pode respirar fundo e lentamente. Você pode deixar sua mente parar de correr, porque Jesus está de guarda. Ele vê o que você não pode ver. Ele sabe o que você não sabe. Ele controla o que você não pode controlar. E Ele te ama com um amor que jamais te abandonará. Então, esta noite, descanse. Descanse em suas promessas. Descanse em sua presença. Descanse em seu amor perfeito. Descanse sabendo que você está sendo amparado por mãos que jamais te soltarão. Descanse sabendo que você é vigiado por olhos que jamais se fecharão. Descanse sabendo que você é amado por um coração que jamais mudará. Esta noite, deixe seu coração descansar. Jesus está de guarda. E isso basta. Boa noite e que você durma em perfeita paz. Muito obrigado por assistir. Se você se identificou com este vídeo, curta e inscreva-se para mais conteúdo como este. Deixe um comentário com "Eu amo Jesus" e conte-nos qual ensinamento te impactou mais. E lembre-se, não se trata de ser perfeito. Trata-se de seguir aquele que é. Até o próximo vídeo.